Igreja, bom dia. Quantos estão felizes, digam amém. Agora chegou o horário especial que é a história dos adultos, né? E adulto gosta de história também, viu, crianças? E olha, tenha uma certeza, hoje ao abrirmos a palavra de Deus, Deus vai falar comigo e com você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre domínio próprio, a luta que nós temos sobre domínio próprio. E antes de nós orarmos, eu quero te fazer a pergunta: o que é domínio próprio? Será que é fácil você se dominar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, agora a tua palavra será aberta, Senhor. Fale aos nossos corações e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu te falo do conceito, você vai abrindo a sua Bíblia lá no livro de Efésios. Vamos juntos. Efésios. Paulo, ele é um apóstolo de Jesus que ele fala muito sobre domínio próprio. E quando você escuta a terminologia domínio próprio, o próprio nome em si, ele já vai se falando. Domínio próprio é aquilo que eu faço comigo mesmo, é aquela vontade que eu tenho, mas eu consigo controlar. E agora nós estamos falando de um homem chamado Paulo, que antigamente era conhecido como Saulo, que sabia tudo da Bíblia da época, mas ainda assim errava. E agora na estrada de Damasco, enquanto ele viajava, Jesus se encontrou com ele, uma forte luz incidiu, fica cego, se converte e agora passa a pregar aos gentios. E agora este Paulo convertido, ele escreve para mim, para você lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 até o versículo 12, e na minha e na sua Bíblia diz assim, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, diz assim: quanto aos mais, seja o quê? Fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder, vista-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue, nem o quê? Nem carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu quero que você entenda que Paulo, depois que compreende quem é Jesus, ele fala para mim e para você: olha, irmão Efraim, presta atenção, porque a nossa luta é contra o quê? Entre o bem e entre o mal. Ou seja, não é entre o Otávio e outra pessoa, não é entre o Efraim e outro, não. É entre o bem e entre o mal. Eu preciso que você compreenda que enquanto nós estamos aqui na terra, nós teremos que decidir de que lado da luta nós vamos. Ou eu sou do bem, ou eu sou joio, ou eu sou trigo, ou eu estou no caminho estreito, ou eu estou no caminho largo. Eu quero que você entenda porque talvez eu esteja falando para alguém que em algum momento está andando, vacilando com Deus. E quando nós vacilamos com Deus, começamos a dar brecha ao inimigo de Deus. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu quero te perguntar para você compreender todo o tema de hoje. Quem aqui quer se salvar? Todos. Jesus te ama, você quer se salvar, Ele quer te salvar. Mas a pergunta que fica é: por que tantos vão se perder que nem a areia do mar? Parece que fica um complexo isso, porque se Jesus quer me salvar, eu quero, está tudo preparado, mansões celestiais, porque parece que as coisas não vão dar certo, porque pessoas vão se perder se tudo converge à salvação. Sabe por que isso acontece? Na luta entre o bem e o mal, somente eu escolho o que vai acontecer. Mas eu quero que você entenda a partir do princípio, livro de Apocalipse, vai lá, Apocalipse no capítulo 12. Apocalipse no capítulo 12, deixa marcado Efésios, que nós vamos voltar a Efésios. Apocalipse no capítulo 12, conta como tudo começou.
a partir do versículo 7, a minha Bíblia é na linguagem de hoje, então talvez esteja um pouquinho diferente da sua. E diz assim: houve o quê? Peleja no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra quem? O dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles aonde? No céu. Versículo 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Eu quero que você compreenda que a Bíblia ela vem falando para mim e para você: meus filhos, presta atenção, porque no céu começou o quê? O mal. Aquele mal que existe aqui na terra, aquele mal que impera no nosso meio, começou em um lugar onde tudo era bom. E aí vem a pergunta para mim e para você: como é que o mal começou, se o céu era perfeito e é perfeito? Onde Deus habita, onde tudo é harmonia, por que começou? E aí a história vai desenrolando e diz que Deus decide criar o ser humano. E agora quando decide criar o ser humano, homem e mulher, Adão e Eva, chega e fala para eles: olha, eu amo vocês, mas eu preciso que vocês entendam, não pode comer o quê? Da árvore. E a história conta, continuando, dizendo que eles comeram, Eva comeu da árvore, deu para Adão um fruto, Adão comeu. E agora eu te pergunto, eles estavam vestidos, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas a glória de Deus saiu, e agora eles se olham nu, vão se esconder. Primeira doença psiquiátrica aparece quando Jesus fala assim: Adão, Eva, onde vocês estão? E eles ficam com vergonha, se escondem, e novamente Jesus pergunta: Adão, Eva, onde vocês estão? E agora Adão responde, fala assim: Senhor, nós nos escondemos porque eu tive o quê? Medo. E agora o mal começa a tomar conta do ser humano, porque pela primeira vez ele tem medo. E a pergunta que eu te faço é: qual é o seu medo? Porque quando você pega o livro de Gênesis, a Bíblia é Deus mostrando como o pecado começou. O livro de Apocalipse mostra como o pecado vai terminar. E nos outros 64 livros, é Jesus mostrando para mim e para você como é que vai acontecer e como ocorre o conflito entre o bem e o mal. Mas a questão que eu te falo, querido, eu e você temos que tomar a decisão de que lado nós estamos, porque se eu não sou de Deus, automaticamente eu sou de Satanás. Sabe o que eu vim te falar hoje? Sabe o que eu vim te mostrar hoje? Em nome de Jesus, Deus quer uma posição sua. De que lado você está? O que você quer fazer da tua vida? E quando as coisas vão ruins, vão mal, Deus fala para mim e para você: filho, calma. Quer ver? Salmos 34, vamos lá. Livro de Salmos. Jesus falando para mim e para você. Salmos no capítulo 34. Meio da sua Bíblia. Salmos 34, agora depois de frustrações, complexos, decepções, uma vida destruída, Deus ele vem falar para mim e para você através do Salmos 34, versículos 7 e 8, dizendo assim: o anjo do Senhor faz o quê? Acampa-se ao redor do que os provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz é o quê? Agora eu quero te perguntar uma coisa, porque parece que a Bíblia, às vezes, ela nos deixa complicado. Se Deus é bom, se Deus me ama, por que as coisas muitas vezes vão ruim? Parece que eu oro e falo: Senhor, abre o caminho, Senhor, me ajuda, eu estou indo... Mas não acontece. E agora nos decepcionamos e questionamos a Deus, falamos assim: Pai, e aí?
Paulo ele chega para mim e para você e fala assim: filho, presta atenção, porque a luta é entre o bem e o mal. Mas só que a história, quando você pega lá em Gênesis, a história conta que o mal começou no céu, passou para a terra, Adão e Eva escolheram o mal, comeram um fruto, saíram da presença de Deus e o medo tomou conta. Gênesis continua dizendo que os filhos dos homens, os filhos de Deus olharam os filhos dos homens, as filhas dos homens e se casaram, começaram a fazer união que não devia. Idolatria apareceu, o erro prosperou e agora cada vez mais o povo se afastava de Deus. O tempo vai passando, Gênesis vai prosseguindo e agora no capítulo 12 Deus chama um homem e fala assim: ei, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei, sê tu uma bênção. E agora a Bíblia começa a falar para mim e para você: filho, presta atenção, sempre na Bíblia são duas coisas, ou você é bênção, ou você é maldição. Reunião no céu, quando o pecado entra, decidem que Jesus vai vir, descer na terra, morrer por mim, por você. E agora Satanás, irado com Jesus, tenta destruir Jesus. E pela primeira vez, quando ele tenta destruir Jesus, Maria, o anjo se apresenta a Maria e fala assim: Maria, você vai ser mãe do Filho de Deus e ele vai se chamar Jesus. E agora Deus entra na mente, Satanás entra na mente de Herodes. E agora Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. O anjo de Deus vem a Maria, a José e fala: José, vai para o Egito. Pela primeira vez na terra, Satanás perde para Jesus. Mas não era a primeira vez da história, porque na primeira vez no céu, Satanás perdeu. Então, uma vez no céu, primeira derrota. Segunda derrota, quando Herodes manda matar e o anjo de Deus fala para José ir para o Egito. E agora Jesus fica livre. Jesus cresce, 30 anos. Batismo acontece, o Espírito Santo em forma de pomba desce. E agora Jesus é conduzido para o deserto. Mas quando você lê o Salmos 34 que nós lemos, diz que bem-aventurado é quem se refugia, feliz é quem se refugia em Jesus. E agora lá no deserto, Jesus ele começa a mostrar para mim e para você, meu querido irmão do Jardim Firenze, como eu preciso fazer para ser feliz. Capítulo 4 de Mateus agora, vai lá. Mateus capítulo 4. Essa história se repete nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E lá em Mateus 4, enquanto Jesus começa a ser tentado por Satanás, não como Satanás, mas disfarçado como um anjo. E lá no versículo 4, Jesus responde o quê? Primeira tentação. Como Jesus responde? Satanás não para por aí, e agora ele vai para a segunda tentação. E no versículo 7 do capítulo 4 de Mateus, como é que Jesus responde à segunda tentação? Está escrito. E agora Satanás, não se dando por vencido, terceira tentação. E no versículo 10 do mesmo capítulo 4, Jesus responde o quê? Satanás, vai embora. Está o quê? Escrito. Terceira vez, Jesus derrota Satanás. Primeiro no céu, quando Herodes é usado por Satanás e Maria e José vão para o Egito. Segunda vez. Terceira vez no deserto. O tempo passa, Jesus faz seu ministério, multidões o seguem, milagre aparece, transforma pães e peixes e agora pessoas se maravilham. Jesus cumpre aquilo que lhe é proposto, vem buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Mas agora,
A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, porque o mesmo Romanos diz, no capítulo 6, versículo 33, que o salário do pecado é o quê? A morte. Jesus tinha que morrer e ele morreu. E agora, quando ele na cruz, braços estendidos, ele fala, está consumado. E agora, pela quarta vez, Jesus, agora de maneira definitiva, vence Satanás e fala assim, Satanás, não tem mais jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. De quem que Satanás tem ódio? Fala para mim, de quem que Satanás tem ódio? É de mim e de você? Não, mas é de quem? Jesus. Mas só que ele consegue agora, por 4 vezes, e uma destas definitiva, ele consegue atacar Jesus? Por isso ele ataca o quê? Eu? E agora que você vai entender o drama e como as coisas acontecem, por que as coisas funcionam. O tempo passa, enquanto Jesus estava no Getsêmani, algo antifisiológico acontece, Jesus soa sangue. E agora, enquanto Jesus soa sangue, ele fala assim, Pai, afasta de mim o quê? Este cálice, mas se não for possível, seja feito a tua vontade. E agora um homem, 100% Deus, se entrega ao seu Pai, ao seu Deus e fala assim, Senhor, eu estou à disposição. E agora no conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o ser de Deus e o ser de Satanás, agora eu consigo entender o que Paulo quer dizer para mim. Volte seu olhar para a Bíblia, livro de Efésios, novamente. Efésios no capítulo 6. Vai lá, livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículo 10 em diante. Diz assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Continua dizendo no versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada de quem? Diabo. Deixa eu te fazer uma pergunta e você não precisa responder essa. Quantas vezes você já falou para Deus assim, Senhor, não me deixe cair nesse problema que eu tenho, mas ainda assim você caiu? Lembra? Lembra quantas vezes nós buscamos a Deus e falamos, Senhor, esse é meu ponto fraco, Pai, não deixa acontecer. E ainda assim parece que dia após dia vem até nós e nós caímos, nós suplicamos e nós buscamos a Deus, mas ainda assim novamente caímos. E a pergunta que eu te faço é, por quê? Se Jesus me ama tanto, sabe das minhas fraquezas, por que Ele permite as coisas acontecerem? Sabe por que eu te questiono isso? Porque talvez eu esteja falando para alguém que está aqui na igreja, mas a vida, na prática, há muito tempo ficou longe da igreja. Vive uma vida de fachada dizendo que é cristão, mas todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos, todos os seus jeitos mostram que Cristo ficou apenas na lembrança. E na vida do cotidiano, esse Jesus já desapareceu. E aí eu te pergunto, por quê? Versículo 12 do capítulo 6. Diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Sabe por que às vezes você não vence? Sabe por que às vezes nossa oração não é respondida? A Bíblia mostra, e o tempo evidencia, que Satanás não tem nada de bom. Mas se nós pudéssemos tirar alguma coisa, alguma lição deste que é o inimigo de Deus, se nós pudéssemos tirar, seria que ele é
observador, paciente. E agora, Satanás, querendo agora, sabendo que não pode mais vencer Jesus, mas querendo machucar aquilo que Jesus mais ama, ele observa quando você anda, o que você gosta, para onde você olha, como você se porta. E agora ele anota e fala, olha, é isso que ele gosta. E agora, cada vez, dia a dia, escolhas a escolha, os momentos se achegam a nós. E agora, principalmente no nosso ponto fraco, é que ele ataca. Ora eu mantenho, ora eu sustento minha posição, outras horas meus princípios são quebrados, e depois me arrependo e falo, por que eu fiz isso, Senhor? Mas sabe por que eu te falo isso? Porque toda vez que eu luto por mim, com Satanás, todas as vezes, segundo a Bíblia, eu vou ser derrotado, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades deste mundo tenebroso. Quer ter uma vida feliz? Nos versos que se seguem, depois do versículo 12, vem falando da armadura do cristão. São 7. Vou te falar 3, que resume essas 7. E que vem mostrando para mim e para você como dá para ser feliz. Pode olhar para a Bíblia. Versículo 13 diz assim: por isso, peguem toda a armadura de quem? De Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido o quê? Tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Primeira característica, você vai ver no versículo 14. Quando Jesus estava no deserto, toda vez para ele vencer Satanás, ele falava o quê? Está escrito. Para eu vencer as dificuldades da vida, primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer. Não na teoria, não dizendo, olha, eu fui lá na igreja e lá o pastor falou da Bíblia e lá na Bíblia diz assim. Não. Primeiro passo para eu vencer Satanás, vencer as minhas dificuldades, é estudar, examinar as Escrituras. Porque julgaste nela o quê? E são elas mesmas que testificam de mim. Mas todo relacionamento, para ser relacionamento, ele precisa ter o quê? Comunicação. Ellen White vem falando em primeiros escritos que Deus fala conosco, um dos meios, através da Bíblia, mas nós precisamos falar com Ele. E um destes meios é através de quê? Oração. Quer ver? Não está entendendo? 1 Tessalonicenses, vai lá, você está pertinho. Tessalonicenses, no capítulo 5. Tessalonicenses, no capítulo 5. Agora eu e você vamos para o versículo 17. Bem pequeno. Diz assim, Paulo, para mim e para você, filho, filha, faça o quê? Orai, sem o quê? Ah, mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Filhão, amigão, meu irmão, não. É uma vida de oração. Lembra, a nossa luta não é contra a carne, mas é o quê? Espiritual, em todo momento, tomando banho, deitado, fazendo minha atividade, eu preciso o quê? Falar com Deus, orar. Para eu ser feliz, para eu estar com Jesus. Paulo fala para mim e para você, filho, para você resistir nesta batalha, que não é sua, você precisa vestir a minha armadura. E a primeira coisa que você tem que fazer é estudar a Bíblia. Segunda coisa que você precisa fazer é orar. E a terceira coisa que você precisa saber fazer, lembra quando você está em namorado?
Você descobre o que o indivíduo, que a pessoa gosta. E agora há um diálogo, vocês conversam. E depois que vocês conversam, deu tudo certo. Marcou o casamento, o que é que você faz? Vai ser daqui a um ano. Fica só para você? O que é que você vai fazer? Conta. E aí sim, você vai ser feliz. Eu não nasci em Belém, mas minha infância foi em Belém, Belém do Pará. E por ser filho de pastor, viajava muito, muitos lugares. Mas eu lembro que uma das igrejas que meu pai fundou foi uma igreja chamada Pantanal. E lá tinha várias pessoas, e uma dessas famílias tinha uma senhora por nome Nazaré, que ela tinha 5 filhos. E eu lembro desses filhos porque era assim, ó, um de 5, um de 4, um de 3, um de 2, um de 1, e um era recém-nascido. E um desses filhos era Kleber. E era aqueles meninos danados, que não ficava quieto na igreja. O tempo foi passando, cada um cresceu, cada um foi para o seu canto, fui para o internato. E uma das vezes que eu voltei em Belém, eu já era casado e já estava tendo um grande evento no Catre de Belém chamado Coqueirão. Fizemos nosso lugar lá que tinha que ficar. E aí eu olhei de longe, um rapaz moreno, chegou até mim e falou assim, você lembra de mim? Eu falei, rapaz, não lembro não. Ele falou, eu sou o Kleber. Falei, nossa, Kleber, agora eu lembro. E aí, Kleber sentou na minha frente, começamos a conversar, e ele foi me contar a história dele. Mas eu tinha uma grande dificuldade quando eu era pequeno. Eu lembro que meu pai pregava e falava assim, alguém tem um testemunho? E pessoas chegavam, contavam o testemunho, tinha ido longe demais e voltava, e eu questionava, mas eu nunca fui para longe. O que eu vou contar de testemunho? E agora a Kleber estava na minha frente, contando das dificuldades da vida dele. Kleber, desde pequenininho, se tornou adventista. Gostava de pregar, mas com o tempo se envolveu com pessoas erradas, na hora errada, fazendo coisas erradas. E em uma fuga, ele contando para mim, a moto dele, em alta velocidade, capota. E agora ele fala assim, eu só lembro que eu abri os olhos, alguém me pegou e me levou para algum lugar que eu não sei. Depois de um mês, ele acordou no hospital. E agora ele estava lá na minha frente contando o que Deus havia feito para ele. Estava agradecido que Deus tinha dado oportunidade para ele de se salvar. E sabe, toda vez que eu leio a Bíblia, eu entendo que Deus é um Deus de oportunidades, várias oportunidades, diversas oportunidades. Mas a Bíblia deixa bem claro que aquela oportunidade, quando passa, outra oportunidade vai vir. Mas não é mais aquela. Passaram-se alguns anos. Novamente perdemos contato. E numa das vezes que eu voltei em Belém, eu perguntei, eram vários irmãos, eu perguntei, e o Kleber? E aí não foi mais o Kleber que me contou. Me contaram que Kleber, depois de 2 anos daquele evento, novamente ele voltou para aquela vida. Novamente numa perseguição. Mas só que nesse momento o fim foi diferente. Ninguém mais juntou ele. E hoje eu não posso te dizer se Kleber estará no céu. Sabe, queridos, Apocalipse 3, versículo 20, é um dos convites finais de Jesus para mim e para você.
Mas antes de fazer esse convite, ele vem mostrando toda a minha e a sua vida, todas as escolhas que tivemos, desde a escolha de Adão e Eva, desde a escolha no céu de Lúcifer. E agora ele vem mostrando, filho, se domina, filho, presta atenção, escolhe certo. E agora Jesus vai mostrando para mim e para você, através da Bíblia, dizendo, filho, eu te amo demais, mas só que eu nunca vou fazer aquilo que você não permite. E é por isso que Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20, fala para mim e para você o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aí termina dizendo, ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono. Está cansado de ser perdedor? Cansa. Cansado de viver fracassado e derrotado? Existem diversas teorias, filosofias afins. Mas por que buscar longe se você pode encontrar aqui na Bíblia as coisas certas? Para de se machucar, para de vacilar. Jesus está voltando. Eis que vem com as nuvens, diz Apocalipse 1:7, todo olho vai ver, mas e se eu não ver, como vai ser? É por isso que eu te falo, filho, hoje, Hebreus por 3 vezes fala, se ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. Sabe o pecado? O pecado não é ruim, é bom porque ele te prende, mas ele é ruim para a minha salvação. Jesus, ele ama você, pecador, mas ele abomina o pecado. Mas se você falar assim, Senhor, eu quero ficar com o meu pecado, não vai ter o que fazer, filhão. Aí ele vai falar para mim e para você, filho, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo, que não era para você, mas para Satanás. É isso que você quer? Eu quero que você reflita hoje que a Bíblia que você lê, a Bíblia que você estuda, ela mostra um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus de oportunidades. Mas te mostra um Deus que nunca vai fazer aquilo que você pode fazer. O que você tem em suas mãos? Lembra de Moisés? Foi chamado e falou, Senhor, eu não tenho nada. E agora Jesus, através da sarça, fala, o que você tem na tua mão? Ele fala, eu tenho uma vara. Então usa a vara. Lembra de Eliseu? Servo de Deus, profeta de Deus, uma mulher com dívida chega e fala, olha, meus filhos vão ser levados. E agora ele fala, o que você tem em casa, filha? Ela fala, eu tenho um jarrinho com azeite. Então vai, pega vários jarros e enche um pouquinho de cada. E o azeite brotou. E aí eu termino te perguntando, o que você tem nas tuas mãos? É isso que Deus usa. Para de ficar esperando coisa cair do céu. Para de esperar acontecer milagres inimagináveis. Sabe por quê? O verdadeiro milagre é o simples fato de eu acordar de manhã, de eu olhar minha família, de ter oportunidade de recomeçar de novo. Lembra o ontem? Deixa para ontem. Lembra o amanhã? Não pertence nem para mim, nem para você. Por isso, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Neste momento nós vamos cantar a música final. É a mesma que cantamos no começo. Volta para mim. Jesus está voltando, meu querido irmão. E hoje, Ele fala para mim e para você, deixa eu viver na tua vida. Se relacione comigo, escute minha voz e tenha um encontro comigo e seja feliz.